Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Boa tarde, estamos em mais uma edição de Falando com. Hoje com realização de Alberto Magalhães e os convidados, o professor Luís Lopes, professor no Departamento de Geociências da Universidade de Évora, investigador do Instituto de Ciências da Terra e presidente da Associação Portuguesa de Geólogos. E o professor Rui Salgado, geofísico, meteorologista, professor no Departamento de Física da Universidade de Évora, investigador do Instituto de Ciências da Terra, atualmente coordenador do Polo de Évora e presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica. Meus senhores, muito boa tarde, bem-vindos à DNFM. Fazer então esta primeira pergunta, professor Luís Lopes, baseada numas declarações que fez ao Jornal Público aqui há tempos e que eu achei interessante. Dizia então o professor que não costuma usar a expressão alterações climáticas, preferindo falar em mudanças climáticas. Porque esta, aparentemente, é a mesma coisa? Antes de mais, cumprimentar os ouvintes. Muito boa tarde a todos. Pronto, é assim, quando nós damos entrevistas, às vezes somos apanhados na curva da onda, não é? Portanto, e é assim, aqui há uma questão que tem a ver com o que é o nosso conhecimento da história da Terra, num passado que escapa à escala humana e com a situação que estamos a ver na atualidade, digamos assim, não é? Portanto, quando eu falo em que há alterações, essas já ocorreram no passado. A situação que estamos a viver agora não fomos nós, não foi a raça humana, já as viveu, a Terra já passou por elas, não é? Pronto. Aqui, realmente, a diferença entre alterações e mudanças, digamos que o impacto sobre a vida humana que os estudos mais recentes apontam como a causa a própria atividade humana, portanto, que nos afeta no dia-a-dia, portanto, realmente está-se a ver, não é? Pronto. Para explicar melhor essa palavra, tirando do conceito, o que eu queria dizer exatamente era isso, é que assim, do ponto de vista geológico, que não tem nada a ver com a escala humana, já ocorreram situações até muito mais problemáticas, com causas muito catastróficas. E alterações de temperatura maiores? Sim, tudo isso, não é? Mas assim, tirando do contexto, as coisas são mal interpretadas, não é? Portanto, uma coisa são diferentes, são variações que nós reconhecemos num passado que não tem a ver, mais uma vez, com a escala humana, que já foram muito piores. Outra coisa tem a ver com os efeitos que estamos a sentir na escala dos últimos 2 séculos, digamos assim, em que realmente o homem que realmente está a suplantar-se ao que seria uma evolução natural que era expectável. Por exemplo, nós sabemos que há sensivelmente 16 mil anos que o nível do mar está a subir. Ele iria subir de qualquer modo, porque era essa a tendência, não é? Agora, o efeito do homem nesta subida, já estamos numa fase em que os estudos dizem que há realmente influência do homem nessa subida. Portanto, não será não evoluirá, não subirá de acordo com o que era conhecido desses milhares de anos, mas será uma escalada, uma aceleração. Exatamente. Portanto, é assim, é mais uma vez frisar que, por isso é bom estarmos aqui a falar e em direto, que ideias tiradas do contexto depois põem-nos na boca coisas que nós não pretendíamos dizer, não é? Uhum. Mas eu posso dizer ao professor Rui Salgado, pode-se perguntar se, como meteorologista, esta palavra é sempre difícil de dizer, vem de meteoro, não é? Meteorologista. É engraçado porque os gregos para eles, tudo o que se passava no céu eram meteoros, portanto para eles era o mesmo termo que utilizavam, fosse para gotas de água, não é? Flocos de neve ou meteoros. E, portanto vem daí o termo meteorologista que nós aplicamos. Assim, professor Rui Salgado, posso lhe perguntar, ou melhor, posso afirmar que o estado do tempo e estado do clima não é a mesma coisa. Falarmos de tempo e falarmos de clima não é bem a mesma coisa. Não, é uma questão de escala de tempo, na verdade. Nós costumamos dizer
clima é, de certa maneira, uma síntese dos estados do tempo. Digamos, as variáveis que nós utilizamos, quer em clima, quer em meteorologia, são fundamentalmente as mesmas. É uma questão de escala. No fundo, quando estamos a fazer clima, estamos a fazer estatísticas sobre os estados do tempo. Aquelas que mais habituais são as médias, mas também são extremos. Em grandes períodos de tempo. Para grandes períodos de tempo. Quer dizer, tipicamente a definição da Organização Meteorológica Mundial é que clima é uma síntese de 30 anos. Uhum. Isso é uma definição como outra qualquer, não é? Nós, pronto, é só para dar uma ideia, mas naturalmente fazemos clima, pode ser períodos mais curtos, ou também fazemos, quando vamos para trás, como o professor Luís Lopes estava a falar, quando estamos a falar do que se passou antes do Quaternário, etc., o clima não são 30 anos, o clima são milhões de anos, não é? Portanto, é isso. Portanto, aí nem sequer temos hipótese de ver o estado do tempo, não é? Já nem faz sentido, nós não conseguimos saber o que é que se passava no ano menos 3.450.000 e 414 anos. Quer dizer, é impossível sabermos o que é que se passava nesse dia, portanto só podemos fazer um bocado de clima. Mas deixem-me só, eu pegando aqui nas palavras que o professor Luís Lopes falou há bocado, eu costumo utilizar indiferentemente os termos alteração e mudança, mas hoje em dia, de facto, há uma certa tendência para se utilizar o termo mudança climática para esta que estamos a assistir atualmente e que, de acordo com aquilo que sabemos, tem como principal forçamento, não é, a atividade humana. E utiliza-se talvez o termo mudança nesse contexto. Uhum. Embora, quer dizer, eu tipicamente utilizo o termo alterações climáticas para dar quer as mais antigas, quer as que têm ocorrido, quer as que também estão a ocorrer agora neste período de tempo. Acho que não há a língua portuguesa a gente pode utilizar os dois termos, não é? Embora talvez hoje em dia se utilize, há uma certa tendência para o climate change que se utiliza na literatura inglesa, hoje em dia se utilizar muito a mudança climática, mas pronto, é uma questão mais de semântica, diria, do que... Há 100 mil, depois de 100 mil anos de gelo, houve uma mudança muito grande no clima, não foi? Entramos no Holoceno e a espécie humana, o Homo sapiens, aproveitou isso para entrar na fase da agricultura, depois de passar muito tempo ao frio. Nessa altura, o aumento da temperatura foi fantástico, foi favorável à espécie humana. E se nós virmos depois, há quem diga também que sempre que a temperatura aumenta, a espécie humana rejubila. Por exemplo, fala-se da ilha de Creta e da civilização micénica que beneficiou de um pico de calor. Fala-se do Império Romano, que também teria sido conquistado num pico de calor e, portanto, de abundância de alimentos, de muito carbono. Mas depois o carbono parece que é mau hoje em dia. Nessa cena, ainda antes de avançarmos, se calhar eu introduzir aqui uma coisa engraçada que tem a ver com a Revolução Francesa. Uhum. Frio. Nessa altura houve uma erupção vulcânica que modificou na Islândia, também, tal qual como vimos há uns anos, né, que veio modificar o clima e prejudicou a agricultura. Portanto, depois de um período quente, depois de um período verão quente medieval, praticamente sem calor, não é? Uhum. E as colheitas foi conhecido por um ano sem não vingaram, não é? E até há quem atribua a Revolução Francesa à revolta do povo, que realmente não tinha comida, e aí a causa foi o tal vulcão, não é? Não deixa de ser engraçado, não é? Não tinha pão, mas tinha croissants ou coisa assim, segundo a Maria Antonieta. Não, ainda bem que falou nisso, eu ia falar nisso a seguir. Houve de facto um período quente medieval, parece que houve, entre o ano 900 e o ano 1200, 1250, e depois uma pequena idade do gelo de 1400 a 1900. Portanto, o clima tem variado.
Não é nada de espantoso que agora também varie. Mas agora somos nós os culpados, é isso? E varia mais depressa. Posso? É que há muita gente confusa por causa disto, não é? A ver, o clima, de facto, tem tido alterações substanciais ao longo da história da Terra. Se virmos já agora no período relativamente mais recente, do ponto de vista de um geólogo, não é? Que é no último milhão de anos, ou talvez um bocadinho menos, até nos últimos 800 mil anos, o clima da Terra tem sido condicionado por esta alteração de períodos glaciares, períodos interglaciares. Certo. E, particularmente, os períodos glaciares são, de facto, muito mais tempo. E, quer dizer, são... 100 mil, 100 e tal mil anos. Sim, e os períodos interglaciares bastante menos, da ordem dos menos de 20 mil anos. Portanto, isto, para termos uma ideia, e isto, o clima da Terra nem sempre foi assim, não é? Mas, digamos, quase no último milhão de anos, tem sido esta sucessão, não é? E esta sucessão, aquilo que nós hoje compreendemos relativamente ao porquê desta sucessão entre períodos glaciares e períodos interglaciares, está essencialmente ligado a alterações em alguns parâmetros da órbita da Terra. Por exemplo, se a órbita da Terra em torno do Sol é mais, nós dizemos tecnicamente excêntrica, quer dizer, excêntrica quer dizer que se afasta mais de uma circunferência, é mais elíptica ou mais se aproxima mais de uma circunferência. Pronto. E, portanto, esse é um dos parâmetros. Outro tem a ver com a inclinação do eixo da Terra relativamente ao plano da órbita em torno do Sol. E pronto, ainda há um terceiro também, parâmetro orbital, e que condicionam o quê? Eles não condicionam a energia que chega à Terra, porque essa é essencialmente a origem do Sol, não é? 99,9% é que vem do Sol, não altera a radiação que chega do Sol, altera a forma como ela é recebida na Terra. E, particularmente, altera a diferença entre a radiação que chega aos polos e, particularmente, a radiação que chega no hemisfério norte, na zona polar. E isto é que tem condicionado, de facto, aparentemente, aquilo que nós hoje, o que hoje sabemos sobre o assunto, é que são essas variações que fazem fazer esta evolução. E porque há aqui um efeito... Portanto, nos grandes períodos seria isso. Grandes períodos frios, certamente. E certamente que não estaria muito longe o voltarmos a entrar noutro período frio. Também é muito certo aquilo que disse, que, quer dizer, a vida na Terra, em grande parte da Terra, era muito mais inóspita para a espécie humana do que é atualmente, sem dúvida alguma. Nos períodos glaciares foi bastante mais inóspito. Certo. Sem alguma dúvida. Agora, eu há bocado estava a dizer que digamos, aquilo que sabemos, aquilo que tem condicionado esta evolução no último milhão de anos, tem sido esta sucessão e que tem sido condicionada e tem sido forçada por alterações nas características orbitais da Terra. Agora, estas variações não explicam as alterações recentes. E estas alterações recentes... Mas algumas variações, professor, algumas variações recentes, por exemplo, entre 1916 e 1945, a temperatura aumentou, em média, pouco, 0,4 graus, mas aumentou. Depois passou a arrefecer depois da Segunda Guerra Mundial. Isso terá a ver com as correntes marítimas, com o famoso El Niño e a El Niña? Sim, esse tipo de fenómenos o El Niño, como outros aqui também no hemisfério norte, esses são fenómenos de interação atmosfera-oceano e que têm os seus ciclos e que, evidentemente... São ciclos mais curtos, não é? Que condicionam o clima a curto prazo, estou a dizer, estamos a falar na escala dezenas de anos. Sem dúvida. Tem oscilações, sem dúvida.
Também há oscilações, mesmo no período recente, uma grande erupção vulcânica tem um efeito, o professor Luís Lopes há bocado já falou, mas uma erupção vulcânica condiciona e pode fazer diminuir, uma grande erupção vulcânica pode fazer diminuir a temperatura média global num ano inteiro, a média de 1 grau, por exemplo, pode fazer baixar, não é? E, portanto, não temos assistido a nenhum tão grande nos últimos tempos, mas um grande vulcão tem essa alteração, tem esse efeito de reduzir a temperatura na Terra, junto à superfície da Terra. E há um outro conjunto de efeitos, obviamente. Agora, se nós olharmos para as tendências climáticas, particularmente da evolução da temperatura junto à superfície, nos últimos 150 anos, não conseguimos explicar esta variação e já acredito que há muita gente, muitos investigadores que procuraram muitas explicações, muitos outros processamentos. A radiação solar, a radiação geotérmica, até radiações cósmicas, até alterações também na órbita da Terra, etc. Portanto, tem havido um conjunto de tentativas de explicar as alterações que se verificam. E a conclusão, digamos, a única teoria que hoje em dia temos que explica as alterações que estamos a viver é a teoria que se baseia na alteração da composição química da atmosfera, particularmente dos gases de efeito de estufa, e dentro destes, aquele que tem, não é que seja o gás com mais efeito de estufa, mas é aquele cuja alteração tem tido mais efeito nas alterações que estamos a viver agora. Essa é, sem dúvida, o dióxido de carbono, o CO2. Portanto, essa é, sem dúvida, digamos, é o que temos, não é mais do que isto. Nós não temos uma prova 100%. A comunidade científica não tem uma prova 100%. E só poderíamos ter se tivéssemos 2 planetas iguais, não é? E num puséssemos mais CO2, no outro menos, e o que é que acontecia? Bom, isso não existe, não é? Podemos fazer modelos em escala pequena, aí podemos verificar. E podemos também, que é o que fazemos, não é? É utilizar a panóplia de equações que temos para descrever a física e a química da atmosfera, e com base nisso podemos ver os efeitos tirando o CO2 e colocando o CO2. E aí não temos, hoje em dia, aceito na comunidade científica em geral, não é? Que trabalha nesta área, de que as alterações que estamos a viver agora são forçadas pela alteração pela alteração da composição química da atmosfera, particularmente pelo aumento do dióxido de carbono, e depois, numa medida um pouco mais pequena, na alteração também no metano. Professor, deixe-me introduzir aqui como advogado do diabo. Li aqui há tempos um pequeno livro da Judith A. Curry, não sei se leu, é um dos poucos livros que existem em português sobre alterações climáticas, sobre o assunto. É uma climatologista e que diz a senhora a certa altura: as alterações climáticas devidas à emissão humana de gases com efeito de estufa eram uma hipótese científica que passou prematuramente a teoria dominante. Ela acha que é prematuro porque os modelos não são suficientemente precisos, porque houve muita envolvência política com o Al Gore e a ONU e o IPCC e os especialistas que tiraram proveito da coisa. Eu lembro, por exemplo, o Climagate ou o Climategate em 2009, que o professor Delgado Domingos, por exemplo, classificou como um dos maiores escândalos científicos da história da humanidade, em que os cientistas que defendem a hipótese do clima de origem antropogénica terem falsificado milhares de e-mails ou terem falsificado os dados, e isso foi descoberto por um hacker que descobriu milhares de e-mails em que os cientistas combinavam entre si a falsificação de dados, e isso introduz o ruído nesta discussão, um ruído político e que levanta dúvidas depois nas pessoas como eu, que não percebem nada do assunto ou pouco percebem, que leem
estas coisas e ficam a pensar, mas isto será mesmo assim? Porque é que chamam às pessoas, aos cientistas que não concordam com esta teoria maioritária, negacionistas? Negacionistas já eram os que negavam o Holocausto. Ponho-vos este desafio. O que é que acham? Eu evito classificar as pessoas com esse tipo de termos. Acho que não ajuda, de facto. Pois não ajuda. Científico. Mas, pronto, há esse termo, como também há, do ponto de vista contrário, por exemplo, a utilização do termo catastrofistas. É verdade. E, portanto, eu creio que... Mas isso já é uma discussão muito pouco científica, não é? Eu acho que sim. Eu acho que isso não interessa ao debate científico. Estamos a catalogar as pessoas como negacionistas ou como catastrofistas. Eu creio que isso não interessa. Eu não conheço o suficiente dessa investigadora de que referiu, embora conheça o nome, mas não conheço muito o trabalho dela. Mas o que me parece ser dessa ou de outras pessoas da área que têm tido posições mais... Ela não nega o aquecimento. Ela não nega a tendência para o aquecimento. Ela não nega o aquecimento, como também não nega a origem antropogénica do aquecimento. O que eu creio que ela mitiga... Exatamente, é o peso. Qual é que é a quantificação... O peso da ação humana. O peso da ação humana, não é só o peso da ação humana, eu creio que é mais do que isso, é mais também das projeções para o futuro. Sim. Qual é que será o sinal exatamente? E eu creio que a discussão científica hoje em dia se coloca muito mais nisso. E se virmos, por exemplo, o IPCC não é mais do que um organismo das Nações Unidas que reúne cientistas de todos os países. Sim, que reúne os países e depois põe um conjunto vasto de investigadores a reunir tudo o que foi produzido em termos da comunidade científica nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, não é? Desde o relatório anterior, e com base nisso procura fazer uma síntese. E depois há um trabalho científico, que é um trabalho, que são um relatório de algumas milhares de páginas, não é? Científico, cujo último saiu o ano passado, e depois sobre isso há essa parte mais política, que é o resumo dito para políticos e decisores. Esse sim é votado quase linha a linha entre os representantes dos países. Mas esse é feito com base num relatório científico que de facto reúne, digamos, os resultados que estão a ser publicados no mundo inteiro, não é? E onde se espelha alguma controvérsia e onde se espelha quais são, digamos, o sentido maioritário dos trabalhos científicos. Pronto, e aí creio que não há hoje qualquer dúvida, independentemente, obviamente, de haver sempre investigadores que não estejam de acordo, não é? A ciência, felizmente, há um método científico, não é? De discussão, de debate. A dúvida é fundamental, não é? Mas faz parte do próprio debate científico haver sempre dúvida, não é? E contrariar. E eu creio que, por exemplo, essa investigadora, independentemente depois de posições políticas que tem, e pronto, eu também não gosto de entrar muito por aí, não é? Mas pronto. Eu isso não conheço. Mas ela serviu de facto durante a administração, a última do Trump, não é? Para a contra, digamos assim, a política contrária à política anterior no tempo do Obama. Mas isso é normal. Se o Trump era contra, tinha que ir arranjar alguém que fosse contra, não é? Pronto. E portanto utilizou isso. Passou-se o mesmo com o Bolsonaro e com o professor Molion, exatamente, com o professor Molion. O professor Molion também se serviu ao Bolsonaro para fazer propaganda. É verdade, mas o professor Molion é mesmo bom, esse eu tive a oportunidade, ele esteve aqui até na Universidade de Évora mais do que uma vez. Teve? Isso é curioso. Não e sabia. Esse, de facto, eu posso lhe dizer que... é um negacionista. É mais... quer dizer, como disse ao princípio, eu não vou agora utilizar esse termo, que já disse que não gostava de utilizar, mas eu acho que ele é muito pouco científico. E, de facto, ele deu aqui uma vez um seminário, quer dizer...
eu até tinha vergonha, de certa maneira, de algumas opiniões, porque ele começou por um seminário em que ele defendia que, de facto, havia alterações climáticas, mas era por causa de Júpiter. Ou não, provavelmente era por causa de Júpiter. E depois eu perguntei, mas que indícios é que tem, que provas é que tem? Eu não tenho, mas você tem que não foi. E pronto. É o achismo, não é? O achismo. A gente pode dizer tudo, não é? A culpa é dos cravelhos, ou é das borboletas, e quer dizer, mas você já provou que não é? Quer dizer, não é argumento científico. Não é? Portanto, eu desse tenho mesmo muitas reservas relativamente eu esta outra, aquilo que sei, aquela de facto tem... tem um currículo. Essencialmente é qual é que é, digamos, qual é que é as projeções de futuro. O que ela põe mais em causa é as projeções de futuro. Não tanto o que se está a verificar agora, mas as projeções de futuro. E que considera que as projeções de futuro são exageradas. É um bocado disso, é nessa linha que ela se coloca e utiliza argumentos científicos, que eu não, quer dizer, não conheço em detalhe, não vou discutir, não é? Mas penso que é nessa. E esse é um debate ainda bastante atual, não é? Nós temos, e de facto, esse livro é anterior e os trabalhos dela são anteriores a este último relatório do IPCC, este que lhe estava a falar há bocado, que foi do ano passado, e nesse relatório, digamos, a diferença maior relativamente aos relatórios anteriores não é que haja grandes novidades sobre quais são as projeções de futuro, elas mantêm-se relativamente semelhantes ao que já vinha anteriormente. O que há agora é mais uma maior a diminuição da estimativa de erro. Portanto, hoje em dia quantifica-se mais, o que este relatório faz é quantifica mais qual é que é o erro previsível e diminui a sua margem. Portanto, há hoje um grau de confiança, pelo menos de acordo com esta, como estava a dizer, desta síntese de estudos, é que há hoje uma confiança maior naquilo que poderão ser. E creio que a maior parte destes estudos já são até posteriores ao dessa investigação. Isso são, com certeza. Mas pronto, o fundamental aqui que eu lhe queria transmitir é o seguinte: a gente tem, do ponto de vista da ciência, aquilo que nós podemos dizer, ou pelo menos eu costumo tentar manter-me neste registro quando falo enquanto investigador, não é? O que é que a ciência permite hoje concluir? E aquilo que eu gostaria que não houvesse um pouco de dúvidas é, a ciência hoje, digamos, isto para o ano pode ser alterado, pode-se descobrir, na ciência é sempre possível isso, mas com base naquilo que conhecemos hoje e da base do trabalho dos cientistas em geral no mundo, e o consenso que existe é de que não há dúvidas que estamos a assistir a uma mudança climática, se quiser com mudança, e que ela é de origem antropogénica. E também há a ideia de que, mesmo que nós parássemos atualmente de emitir CO2, o CO2 tem um tempo de residência bastante elevado na atmosfera e, portanto, vai se manter durante algum tempo. Mas se nós plantarmos muitas florestas... A previsão é de que isto irá continuar e digamos que as projeções que existem atualmente para o final do século são projeções que eu gostaria de passar esta mensagem, que têm um grau de fiabilidade atualmente bastante razoável, muito mais certa do que qualquer previsão económica que exista, não é? De que se eu falar, normalmente os economistas falam, não é? E hoje em dia, quer dizer, o que ganhamos na última década é que há uma fiabilidade muito maior sobre, de facto, quais são das projeções climáticas que temos para o futuro, e que queria passar esta mensagem, que as pessoas podem ter confiança nessas projeções. Agora, depois, há toda a parte política relativamente a isso. E como estava a dizer... Mas antes de irmos à parte política, deixe-me ouvir também o professor Luís Lopes. Um bocadinho. Eu estava aqui a ouvir com interesse, estou a aprender por parte dos especialistas. O professor Rui Salgado deu um tópico muito importante, é que assim, nós cientistas trabalhamos com números. E a partir desses números, que sendo adquiridos da forma correta, ninguém os pode pôr em causa, ou seja, outro cientista que siga o mesmo caminho deverá chegar aos mesmos valores, não é? Portanto, e é a partir da interpretação desses números é que às vezes depois surgem os modelos que depois dão resultados ou dão aso a interpretações diferentes. Portanto, e aqui as interpretações diferentes têm a ver com as variáveis que se colocam no sistema, não é? Portanto, isso aí é que pode dar alguma variação. Portanto, concretamente, quando nós falamos aqui do dióxido de carbono, nós estamos a falar de um gás que existe na atmosfera
E se calhar as pessoas ouvem tanto falar que não têm a noção da quantidade em que existe na atmosfera, não é? Portanto, o azoto mais o oxigênio constitui mais de 99% dos gases da atmosfera. Portanto, e depois todos os outros são valores muito baixos, não é? Portanto, e no caso do concreto do dióxido de carbono, nós estamos a falar de valores que, de há 800 mil anos para cá, oscilariam entre os 100 e os 250, à volta disso, partes por milhão, estamos a falar gramas por tonelada na atmosfera, para valores que estamos a medir hoje em dia, e isto são medidos diariamente, pronto, e desde que tenhamos os instrumentos podemos fazer, valores acima de 400 gramas por tonelada, 430, não é? É o valor que temos hoje. Isto são dados, não é? Portanto, ou seja, se nós temos um histórico, que vamos às calotes polares, conseguimos analisar as percentagens, porque vamos pensar que a proporção em que o gás existia na atmosfera é refletida no gelo aprisionado nas calotes, e nós conseguimos fazer sondagens nesses gelos e conseguimos... Em profundidade, perfuram o gelo e tiram amostras lá de baixo. Sim, é isso? ou seja, ao estamos a furar, estamos a andar no tempo, estamos a andar para trás no tempo, não é? Portanto, gelo mais antigo, cada vez mais fundo. Sim, e esses ciclos glaciares e interglaciares estão aí registados. Portanto, e esses valores que nós temos para o dióxido de carbono da atmosfera têm esses limites. Não é? Ora, se nas últimas décadas vemos os valores a subirem, ou mais nas últimas 2, 3 décadas, vemos os valores a subirem exponencialmente, nós forçosamente temos que ligar essa subida a algo que não existia anteriormente. E o que não existia era esta atividade humana baseada nas fontes fósseis. Portanto, fósseis, o carbono é devido à atividade humana. Mas agora, o aumento de temperatura é devido ao carbono? Não é isso. É que se põe a dúvida. O professor Luís Salgado poderá explicar melhor do que eu, mas é assim, o facto de existir o dióxido de carbono e os outros gases tidos como potenciadores do efeito de estufa, o que vão fazer é que a radiação que entra na atmosfera terrestre, ela entra, mas depois fica retida. Portanto, o efeito de estufa. É o tal efeito de estufa, ou seja, é como se tivéssemos uma capa a cobrir a Terra, em que essa percentagem, apesar de ser tão pequena, não é? Portanto, gramas por tonelada, estamos a falar nisso, tem esse efeito. Okay? Pronto. E é isso que deve ser explicado às pessoas, não é? Portanto, que é, sim senhor, os dados são estes, são diferentes porque nunca existiram nestes tempos, nestas últimas 2 centenas de anos. Não era isto que nós tínhamos, não é? desde que conseguimos ter essa variação, essa medida mais recente, é este acelerar da concentração que estamos a registrar. Portanto, agora vamos aqui perceber de onde é que vem, aí conseguimos ver, mas depois vamos fazer projeções para o futuro e vamos ver como é que isto evoluirá se este valor se mantiver ou se subir. Portanto, e aí há uma coisa que tem a ver com a inércia do próprio sistema Terra, não é? Portanto, ou seja, nós ao incluirmos mais dióxido de carbono na atmosfera, uma parte desse dióxido de carbono vai ser absorvido nos próprios oceanos. Qual é a consequência disso? A maior parte, felizmente, senão... Sim, senão ainda pior, não é? Não, mas a consequência, eu dizia que aqui há uns anos a brincar, que, assim, também temos de desmistificar um bocadinho e não entrar num discurso alarmista. Isto é o que eu acho que não favorece ninguém. O facto de nós termos maior concentração de dióxido de carbono na água do mar, como sistema dinâmico, o que é que vai acontecer? Nós temos cálcio também, portanto, temos outros cations, temos outros reagentes que vão interagir com esse dióxido de carbono. Então, uma das consequências, desde que a temperatura da água do mar seja propícia, uma das consequências é formarmos rocha. Portanto, e todos nós conhecemos os calcários, conhecemos os mármores, ou seja, a quantidade de dióxido de carbono aprisionado nessas rochas é imensa.
não é? Portanto, basta pôr um ácido sobre um calcário ou sobre um mármore e nós vemos esse dióxido de carbono a libertar-se. Portanto, esse dióxido de carbono é aprisionado à escala geológica. Ora, para efeitos da vida na Terra, e se queremos ter condições de vida que não sejam piores que as que temos agora, ao evocarmos, assim, cruamente, um fenómeno geológico que atua a milhares de anos para aprisionar o dióxido de carbono, pode não ser uma boa ideia, não é? Ou seja, por um lado, temos um efeito da variação climática por um aumento do dióxido de carbono, porque estamos a ver valores que não tínhamos visto antes, não é? Certo. Por outro lado, não podemos argumentar que ele vai ser capturado rapidamente e que os efeitos não vão passar a curto prazo, porque isso não é compatível com a dinâmica do sistema terrestre. Ou seja, é fácil retirar, é fácil pôr na atmosfera, mas a captura e sequestro, por isso se investe, leva muito tempo. E por isso é que há muitos projetos financiados e porque há muita gente a investir em como retirar. Portanto, e só plantar árvores, só isso não chegará. Não chega. A taxa de desflorestação é muito superior. E outras ideias é que têm surgido para capturarem o CO2? Nós aqui na Universidade de Évora temos alguns projetos liderados por colegas nossos, dos quais o professor Júlio Carneiro, um dos quais, por exemplo, seria, e nesse eu teve alguma parte envolvida, seria mimetizar o que a natureza faz, que é injetar esse dióxido de carbono, portanto, capturá-lo primeiro e depois injetá-lo em rochas, com as quais ele vai reagir e vai formar os tais carbonatos. Portanto, o processo verifica-se que funciona. Portanto, agora, assim, ele funcionará a grande escala se tivermos condições ótimas. Portanto, ou seja, há uma série de projetos, de linhas de investigação que visam esse aprisionamento de uma forma estável. Ou seja, não é só metê-lo em cavidades, não é? e guardá-lo debaixo da terra, digamos assim, por exemplo, aproveitar antigas minas para esse fim, utilizar o espaço dessas minas e injetar lá esse dióxido de carbono e aprisioná-lo, mas potenciar também a reação com rochas para que ele fique incorporado na rede cristalina dos minerais e daí não se libertar facilmente. Portanto, há uma série de projetos nessa linha, portanto, e se não fosse premente, se não fosse grave, esses projetos não eram financiados. Não é? Uhum. Professor Rui Salgado, queria dizer qualquer coisa? Pareceu-me, não sei. Sim, eu estava ainda... sim, estas questões que o professor Luís Lopes disse são interessantes e, de facto, é uma área de investigação aqui da Universidade de Évora que tem a ver com o aprisionamento de CO2 e que, pronto, tem, de facto, grande atualidade e que é interessante. É uma das tarefas, não é? Porque se a situação é grave, de facto, há que planear o que é que se faz. O que é que se faz para... Agora, a primeira questão que eu queria só há bocadinho... Diga. Queria voltar um bocadinho atrás sobre a questão da importância do CO2 na temperatura do ar junto à superfície. A primeira questão que eu queria dizer é que hoje não temos dúvidas que isso acontece. Isso pode-se fazer em laboratório. Não é? A gente pode dar um laboratório e ver qual é o efeito. Tem que ser bons sensores. Eu já tentei fazer aqui, não é muito fácil porque temos que ter as condições certinhas, de iluminação, etc. Tudo bastante, sensores de alta qualidade, etc. Mas é possível, em laboratório, a gente pode saber, portanto, isso está medido, isso não, digamos, não há dúvida que o CO2 tem efeito estufa e que isso faz aumentar a temperatura junto à superfície. Mas eu queria, antes disso também, relativamente a isso, eu queria explicar uma questão que às vezes pode fazer confusão às pessoas. Se a radiação que chegar à Terra for a mesma, e tiver em equilíbrio, portanto, a Terra tiver em equilíbrio radiativo, portanto, aquela que chega for a mesma que sai, não é? A temperatura média da atmosfera da Terra vai se manter. O que se altera é a distribuição vertical, e o que está a acontecer é que a temperatura
a temperatura do ar perto da superfície está a aumentar, mas em contrapartida a temperatura na estratosfera está a diminuir. Portanto, o efeito de estufa não é aumentar a temperatura em todo o lado, não, porque isso não funciona assim. Porque a temperatura média, de certa maneira, nós não chamamos média porque não é bem uma média, nós chamamos de temperatura... Isso era o que eu lhe queria também perguntar a seguir, é como é que se acha a temperatura média da Terra? A Terra tem tantos lugares com temperaturas diferentes, quantos termómetros são precisos para achar a temperatura média da Terra? É os que existem, não é? A gente utiliza a rede de estações meteorológicas que tem e hoje em dia utiliza mais do que isso, não é? Porque hoje em dia temos uma panóplia também de sensores que estão a bordo dos satélites, etc., que permitem fazer uma média. É um problema clássico e que, pronto, aliás, já há mais do que uma média que são feitas por diferentes centros. Mas na base tem as observaçõi em terra e tem hoje em dia um outro conjunto de observações que são feitas de satélite. E pronto, e procura-se retirar os efeitos de cidade, etc., porque em tempos... As cidades são mais quentes do que são mais o campo, quentes, não é? Portanto, é evidente que os sensores que estão dentro das cidades, a temperatura tem tido uma evolução diferente daquela que tem nos meios rurais. Pronto, isso é conhecido e procura-se retirar esses efeitos. Mas o que eu queria dizer é assim, sobre a questão de que a temperatura à superfície da Terra é mais alta do que seria se não houvesse CO2, não há dúvidas. A temperatura, se não houvesse nenhum gases de efeito de estufa, portanto, se todos os gases fossem só, como o professor Luís Lopes disse bem, azoto, oxigênio, há um bocadinho de argon também, que também é um gás que também não interfere muito na radiação. Se fosse destes 3 gases só, a temperatura junto à superfície seria de cerca de menos 33 graus aproximadamente do que é agora. Portanto, o efeito de estufa é que nos protege. Felizmente, isto era um lugar muito mais inóspito, pode estar certo, se não houvesse gases de efeito de estufa. Dos quais o principal, o que tem mais efeito, não é o CO2, o que tem mais efeito é o vapor d'água. O vapor d'água é o gás com efeito de estufa que tem mais efeito nesta porque é difícil, não é? O professor Luís Lopes deu os números relativamente ao CO2. O vapor d'água é mais difícil porque depende muito da zona do globo onde estamos. Mas pode ir aos 4%, portanto é uma porcentagem, pode ir, não é? Nas zonas tropicais pode ir nas zonas onde há muitas nuvens. Exatamente, onde há muito vapor d'água. Antes das nuvens, onde há muito vapor d'água, como nas zonas tropicais, pode ir aos 4% do ar, não é? E portanto tem um efeito bastante grande. Só que depois também há zonas, nas zonas polares, por exemplo, tem uma porcentagem muito inferior, não chega a 1%, não é? Portanto, é uma variação grande e também em altitude. O CO2 nós admitimos, tal como o oxigênio e como o azoto, que estão bem misturados na atmosfera e que nos primeiros 80 km, que é onde está praticamente todo o ar, não é? Que é mais ou menos homogéneo. Nós temos um bocado esta aproximação é relativamente válida. Enquanto que o vapor d'água não tem uma distribuição muito mais complexa. Agora, deixa-me só voltar um bocadinho atrás, eu queria concluir com isto, que é, não há nenhuma dúvida que o CO2 tem efeito de estufa e está mais ou menos quantificado qual é que é o efeito direto do CO2. E disso eu não conheço os estudos, como disse daquela investigadora que há bocado referiu, mas creio que em geral eu não vejo nenhuma pessoa da área pôr em causa qual é que é o efeito direto que tem o dióxido de carbono na atmosfera e no aumento. Isso está mais ou menos... Isso é um consenso muito grande. O erro é pequenino relativamente às estimativas que existem relativamente a isso. A grande questão é qual é que é os efeitos todos indiretos. E isso sim é que há margem para muito trabalho científico e alguma controvérsia, naturalmente, porque até se podia dizer, bom, há este efeito direto do CO2, mas depois a Terra responde, como em muitas coisas responde, contrariando esse efeito e, portanto, minimizando esse efeito. Por exemplo, tornando-se mais verde. Um feedback negativo. E há sistemas que funcionam assim, mas há um fenómeno que liga a atmosfera com a superfície da Terra que tem um efeito de feedback bastante positivo, portanto, amplificando este efeito, que tem a ver com a conexão gelo
a radiação, porque as zonas geladas refletem muito a radiação solar. As calotes polares, na Austrália, na Antártida. Na Antártida, na Groenlândia, etc., mesmo nas montanhas, a neve e o gelo refletem muito a radiação solar. Muita, não é? E, portanto, há uma conexão muito grande que é quando há menos superfície gelada, portanto, se aumenta a temperatura e se há menos superfície gelada, isso vai diminuir a reflexão de radiação solar, portanto, vai aumentar ainda mais o aquecimento. Uhum. E, portanto, agora, quanto é que isto pesa, não é? Essa é que é uma discussão, e como se deve imaginar, é um trabalho muito mais complexo do que ver só diretamente o CO2, o efeito direto do CO2. Certo. E depois há uma outra que é, como há bocado, era aqui que eu queria acabar, como há bocado lhe disse, o vapor d'água é até o gás que tem mais efeito de estufa na atmosfera. Agora, o aumento do CO2, o que é que vai fazer relativamente ao vapor d'água? E aí os efeitos são múltiplos, é preciso ter em conta com muitas interações. Por um lado, aumentar a temperatura, vai aumentar a evaporação, vai aumentar o vapor d'água na atmosfera. É a primeira, e portanto isto vai contribuir para ainda aumentar mais o efeito de estufa. Mas ao mesmo tempo, uma parte desse vapor d'água condensa. Ao condensar vai formar nuvens. Ora, as nuvens refletem mais. Portanto, se refletem mais, isso vai diminuir o efeito de estufa. Vai contrariar. Mas ao mesmo tempo, nas nuvens, por um lado, as nuvens têm esse efeito de refletir, mas também as próprias nuvens também têm efeito de estufa. Como nós sabemos, às noites, se tiver uma noite com nuvens, arrefece menos. Portanto, as nuvens também têm um efeito de estufa. E isto torna o sistema muito mais complexo, porque há nuvens. O balanço das nuvens é muito complexo, porque há nuvens que contribuem para o aquecimento e há nuvens que contribuem para o arrefecimento. Certo? É muito complicado. O processo é mesmo complexo. E por isso é que nós, para podermos inferir, temos que usar, e é isso que os modelos climáticos procuram fazer isso, é representar estes fenómenos todos. E que são todos eles complexos. E no balanço global, a ideia que temos é que o efeito estufa combinado dos efeitos diretos e depois indiretos, de facto, são maiores do que o efeito só direto. Mas é nesta quantificação que há uma margem de certeza maior, e é nesta margem que há, de facto, alguma controvérsia que se mantém, controvérsia científica, apesar de, como há bocado estava a dizer, tem vindo a diminuir a margem de erro nesta certo. Professor, eu queria pôr-vos aos dois uma questão que tem a ver com a minha infância. Eu li, quando era miúdo, adolescente, li um livro que gostei muito, que era Os Vikings, que eram as aventuras do Eurico Vermelho, que conduziu os Vikings e descobriu a Groenlândia. E, portanto, a Greenland. Ora, a Groenlândia, no tempo dos Vikings, o tal época quente medieval, no tempo dos Vikings era verde e agora está coberta de gelo. Qual é o problema da Groenlândia ficar outra vez verde? Esta é a pergunta. Não sei se é uma pergunta de algibeira. Vai ver. Eu já aqui há um tempo... O que eu quero dizer é, porque é que é assim tão mau a Terra aquecer um bocado? Este, no fundo, é o que está por trás da história do Eurico Vermelho. Certo. Vamos ver. Aí é que eu estava a dizer isso. Agora partimos do conhecimento científico, daquilo que a ciência nos pode dizer, para também uma apreciação mais política ou mais antropogénica sobre o bem e o mal, não é? Que já transcende um bocadinho essa... O que é que lhe pode ser sobre isso? Eu acho que para a Groenlândia, para o pessoal que vive na Groenlândia, eu acho que é bom. Sim. Para os ingleses, neste momento já podem fazer vinho. Eles sempre quiseram fazer vinho, e na altura dos romanos faziam vinho na Inglaterra, não é? E depois deixaram de poder fazer vinho, não havia condições climáticas. Agora têm. Portanto, certamente que para os produtores de vinho em Inglaterra é uma boa notícia, não é?
Para os países nórdicos, por exemplo, da Europa, também... Do hemisfério norte. Haverá vantagens claras no aumento da temperatura. Bom, agora, o que é que pode ser de facto negativo? Temos que ver o que é que pode ser de facto negativo. Primeira coisa que pode ser negativo tem a ver com o aumento do nível médio do mar, que parece ser uma certeza e que até os últimos dados sugerem ainda um aumento maior do que aquilo que se estava a prever, e isso é negativo. Porquê? É negativo do ponto de vista do homem, particularmente, porque nós temos uma sociedade que se instalou à beira-mar. E, portanto... E nos caudais, nos leitos de cheia dos rios? Também. Mas, além disso, junto ao mar, não é? E, portanto, temos grande parte da população humana nessas zonas. Naturalmente, isso vai provocar um problema, pelo menos, de um período de tempo. Habitacional, um problema habitacional, não é? Habitacional, económico, etc., não é? Porque temos pessoas a viver aí, etc., não é? Temos, desde logo as pequenas ilhas, que se sabe que poderão desaparecer. Bom, temos esse tipo de problemas. Temos um problema em Portugal, em particular, estamos na região, ou estamos aqui numa das regiões, em que pode haver efeitos mais complexos, que têm a ver com o regime hídrico, não é? E, portanto, a bacia do Mediterrâneo poderá ser uma das regiões mais afetadas, porque tem ao mesmo tempo subida da temperatura e diminuição da precipitação média, a precipitação total, não é? Acumulada. Portanto, é uma das zonas onde particularmente dentro de Portugal, ainda particularmente aqui no nosso Alentejo, é de facto das zonas onde essas alterações podem ser mais negativas relativamente à vida humana. E depois há uma grande, digamos, a Terra, mesmo a biosfera, se pudermos dizer assim, há de se recompor. Quer dizer, não há dúvidas. Agora... Já foi mais quente. E há de voltar a ser, isso não temos dúvidas, não é? Agora, o que acontece é que temos uma sociedade humana que se espalhou pela Terra, não é? Ocupa este planeta, vive nestas condições, e estamos a assistir a uma questão muito, muito pertinente e das conclusões atuais sobre o clima, é que nunca, pelo menos nos últimos milénios, mesmo no período em que estávamos a sair do período glaciar, os aumentos foram tão concentrados no tempo. Portanto, é de facto, isso é o que nos indicam os estudos atuais, é que estamos neste período a viver umas alterações mesmo de forma muito rápida. E isso faz com que tenhamos pode ter grandes consequências numa alteração da biodiversidade. E não quer dizer que a Terra não se vá recompor depois e não vão aparecer outros animais, outras plantas, etc. Agora, neste período onde nos está a calhar viver, não é? Isto pode ter alguns efeitos bastante, eu não vou dizer dramáticos, porque isso já estou a introduzir uma concepção um bocado moral da história, mas pode ter, de facto, alterações muito significativas no mundo como o vemos hoje, na biodiversidade como a vemos hoje. Não é só o problema do clima, claro. Há outros problemas, o facto do homem estar a ocupar as zonas que eram florestas, etc. E o lixo. Pronto, a poluição no geral, etc. É evidente que estão a contribuir tudo para esse efeito. Mas, do ponto de vista, que é o que estamos aqui a falar hoje, o clima também estará a contribuir para isso. E, portanto, agora depois aí, quer dizer, já cabe a cada um de nós, enquanto cidadão, não é? Tendo o que é importante e que eu gostava de procurar clarificar, é que há uma parte disto que são, digamos, uma parte de evidência, outra parte, a melhor estimativa possível que a ciência nos pode dar. Bom, e isso é, a temperatura vai mesmo continuar a aumentar, aqui no Alentejo a precipitação vai mesmo diminuir. Isto é o que nós hoje, as estimativas mais com base científica mais sólida que temos. Isto vai acontecer. Agora, daí
Isto vai, e depois no mundo isto vai ter estes efeitos. Claro, isto vai obrigar a migrações, algumas delas que estão a ocorrer têm naturalmente a ver com problemas políticos, problemas sociais, problemas económicos, mas também alguns deles já são decorrentes também de alterações climáticas em zonas mais frágeis e que, portanto, está a forçar também, está a pôr em causa mais as condições de vida em determinadas zonas e, portanto, vamos assistir a migrações, como assistimos no passado com alterações também climáticas anteriores. Portanto, certamente que umas alterações climáticas ocorrerem num período de tempo tão curto como o que estamos a viver agora, certamente que vão ocasionar dificuldades de adaptação, não é? Vamos ter dificuldade em adaptar-nos. Eu queria ainda dar a palavra ao professor Luís Lopes. Fazia-lhe esta provocação. Falou em alarmismo aqui há bocado, e eu queria lhe dizer, não, realmente eu também acho que há muito alarmismo. Agora vê-se, por exemplo, umas cheias na televisão, são as alterações climáticas. Vê-se uma seca, é a alteração climática. Parece que nunca houve cheias e nunca houve seca. Não é? É esse discurso que não ajuda a nada. Dá para desconfiar, não ajuda a nada. É porque assim, aqui temos um outro conceito, e aí os jogos podem ajudar, que tem a ver com a ocupação do território. Não é? Portanto, as rochas existem onde a história geológica do local fez que lá estivessem aquelas rochas, não é? Ou seja, não se podem mudar as rochas do lugar. Não, é a única coisa que nós não podemos fazer é mudar os afloramentos dos sítios. Não é? Podemos ir lá tirar, explorar para alguns fins, agora retirar aquilo que lá está. É a natureza, é esta terra que temos, é esta casa que habitamos. Portanto, se quisermos minerar, temos que mudar a cidade de sítio e não a mina de sítio. Portanto, há um exemplo que é conhecido, a esse respeito, há um exemplo que é conhecido de toda a gente, né? Tem volta e meia noticiada na comunicação social, que é a cidade de Kiruna, que só existe porque há uma mina, né? Uma mina de ferro na Suécia. E eles agora chegaram à conclusão que ou acaba a mina ou muda-se a cidade. Portanto, e os suecos, que são assim um povo muito atrasado, resolveu que vai mudar a cidade. Mas foi a mina que cresceu em direção à cidade ou a cidade que cresceu em direção... Porque na altura não se sabia exatamente qual era a evolução do jazigo, não é? Portanto, ele era muito grande e pronto, com o conhecimento que se tinha, quando se fez a cidade, fez-se a cidade naquele local. Agora chegou-se à conclusão que e isto tem a ver também com a sociedade que nós temos e o modelo de desenvolvimento, que é um modelo de desenvolvimento económico, né? Toda a gente quer viver mais e melhor, não é? E isso leva-nos a consumos cada vez maiores, portanto, e ninguém explora para não ter lucro, não é? Portanto, ou seja, a manutenção da atividade mineira naquele lugar implica que a cidade seja deslocada. Portanto, eles estão a fazer isso naturalmente. Até a Presidente da Câmara é uma senhora nova, relativamente nova, e disse, pronto, não nos agrada, gostamos da cidade como temos, achamos que é bonita, mas é a nossa sobrevivência e vamos mudá-la. Portanto, eles encaram isso com naturalidade. Portanto, isto para dizer o quê? Que estas notícias a que atribuímos logo como consequência as mudanças climáticas que nos estão a afetar a vida no dia-a-dia, muitas das vezes não é bem assim. Portanto, as coisas existiam, vão existir as chuvas, vão existir catástrofes, né, naturais, mas muitas das vezes são noticiadas. Porquê? Porque o homem ocupou um espaço que, à partida, era um espaço onde o risco era previsível. Não devia ter ocupado, não é? Exatamente. Ainda bem que terminamos assim, porque isso vai nos dar seguimento para o nosso próximo programa. Eu posso já dizer aos nossos ouvintes que hoje estivemos com o professor Luís Lopes e o professor Rui Salgado a falar do clima, das mudanças climáticas, e para uma próxima oportunidade vamos falar, não sei se já para a semana, se depois, vamos falar das mesmas coisas, porque isto está tudo ligado, a economia, a ecologia, e vamos falar sobretudo de energia, mas não só. Fique connosco, fique com a Diana FM, até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Obrigado.
Professor Luís Lopes e professor Rui Salgado, muito obrigado pela vossa presença e pelos esclarecimentos que nos trouxeram.